E aí, Lene, tá preparada? Preparada. Tá nervosa? Pouquinho, a Tá gente sempre nada. fica, não, a gente sempre fica, sempre fica. É, Eu então vamos espero lá. contribuir, né, e trazer informação que ajude as mulheres aí a se amarem mais, né? Eu acho que a palavra é essa. Legal, roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Ethos Podcast. Nós falamos sobre comportamentos e hoje eu vou falar com a Lene. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre relacionamentos abusivos. A Lene passou e teve uma história lá atrás da vida dela que ela conseguiu superar. E hoje está aqui, ó, essa mulher incrível que vocês estão olhando aí, e daqui a pouco ela vai estar compartilhando com você. Antes de a gente partir aí para a história da Lene, eu quero te pedir, se você acabou de entrar aqui nesse canal, você sabe muito bem como que funciona. É tudo gratuito, é um conteúdo aí muito legal para o teu crescimento pessoal. Então não custa nada, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que você nos ajuda a crescer. Você gostou desse podcast? Você gostou do estúdio, né? Gostou aí da nossa apresentação? Poxa, então dá uma força aí porque a gente quer crescer nesse mundo aí para poder levar a nossa mensagem para mais pessoas. Então, se você também não gostar, pode discutir, pode comentar, mas também dê uma sugestão, não apenas critique, né? Nos fale como que a gente pode melhorar, que não tem problema nenhum. Meu ego não é ferido e estou aberto aí a sugestões. É isso aí, Lene? É isso aí. E aí, Lene, tudo bem? Muito obrigado por mais uma vez aceitar o meu convite. É a terceira vez que você participa aqui, né? Eu que agradeço, Emerson. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Que bom, que legal. Lene, então compartilha pra gente aí esse tema sobre relacionamentos abusivos. Como psicanalista, uma grande parte das minhas clientes são mulheres que passam, e acredito também que a audiência minha aí, uma grande parte vai ser de mulheres, né, que já passaram por algum tipo de relacionamento tóxico, ou abusivo, ou narcisista, ou que estão passando. E no caso, por incrível que pareça, eu atendo muitas mulheres que já identificaram que estão passando por um relacionamento abusivo, mas continuam com o abusador. Então compartilha primeiro um pouco sobre a sua história. Primeiro, quem é a Lene? Bom, a Lene é uma mulher de 50 anos, mãe de dois filhos, policial há 16 anos. 50 anos, dá 50 para acreditar anos. numa coisa dessa? 50 anos. Empreendedora, Ah, estudante, apaixonada pela vida, é, gosta muito de atividade física em geral, de esporte, foco na saúde, no crescimento, multitarefas, eu diria, Lene. que legal. E Lene, agora compartilha com a gente em que momento foi que você viveu essa fase de relacionamento abusivo? Foi há uns 10 anos atrás, eu diria que este foi o último relacionamento abusivo de uma sequência, porque eram histórias que se repetiam. E talvez esse seja o que mais me marcou, porque foi o que me fez enxergar, né, o tipo de relacionamento que eu estava aceitando, que eu estava traindo para minha vida, me fez entender que eu precisava promover uma mudança interna em mim para poder viver relacionamentos diferentes, porque eram histórias que mudavam o ator, digamos assim, mas histórias que se repetiam. Interessante, né? Você mesma se permitiu perceber isso, que eram padrões que estavam se repetindo, ou seja, a maioria de alguns relacionamentos antes desses, de alguma forma, foram abusivos com você. Sim, sim, a grande maioria. Isso é interessante porque, igual você falou, né? As histórias sempre se repetem, só mudam os personagens.
Só que o mais difícil é quando a nossa história se repete, porque a maioria das coisas que alguém fala que já passou, a gente já conhece alguém ou a gente mesmo já passou por isso, né? E aí, de repente, você se vê vivendo aquilo repetidas vezes e não vivendo ali uma história, através de história de outras pessoas. E em que momento que foi assim que você identificou antes desse relacionamento, por exemplo, antes de você viver esse último relacionamento abusivo, você já tinha identificado que você estava vivendo ciclos de relacionamentos abusivos com outras pessoas? Não, por incrível que pareça, não. As histórias se repetem e, como mulher, eu acho que vem desde lá de baixo. Eu tenho 50 anos, né? Então, eu venho de um outro modelo de educação. E eu falo que tem frases que eu ouvi quando eu era criança, que eu lembro até hoje, né? Uma delas é que a mulher, ela deveria, no caso eu no interior, né? Que eu deveria aprender a costurar para poder consertar as roupas do meu marido, que eu deveria aprender a limpar, passar e cozinhar para poder cuidar da casa para o meu marido. E no meu casamento, hoje eu estou no meu segundo casamento, meu primeiro casamento, eu vivi, eu não enxergava como uma situação abusiva, mas eu vivi situação abusiva e quando eu fui pedir socorro para os meus pais, e eles diziam para mim que tinha casado, tinha que aguentar até o fim da vida, que a mulher era obrigada a aguentar certas atitudes do marido. Então, assim, vem desde a minha educação, né? Hoje mudou, graças a Deus. Antigamente tinha muito dessa crença, né, onde a mulher praticamente ela se casava para servir o marido, independente da maneira como ele agisse com ela, ela precisava continuar aceitando a conduta e o comportamento dele. E a gente se culpava, né? Quando alguma coisa não estava legal, a gente se culpava, porque a gente acreditava que o casamento não estava legal, que o marido tratava a gente daquela forma, muitas vezes porque a gente merecia, né? Porque a gente não estava desempenhando o nosso papel de esposa como deveria desempenhar. E muitas vezes também, por exemplo, o abusador, ele sabe manipular muito bem para conseguir fazer com que essa culpa alcance a pessoa que ele está abusando, né? Então ele sempre, eu só ajo assim porque você faz isso. Exatamente. E eu vi tanto isso. Ouvi tanto isso ao longo da minha vida. E a gente acaba realmente acreditando que a culpa é nossa. E às vezes pede perdão, né? Você pede perdão, fala que vai melhorar, que não vai errar de novo. E muitas vezes, mesmo você notando e percebendo que você não está errando naquilo, você começa a pensar, mas será que eu fiz isso mesmo? Sim. Será que eu estou agindo dessa maneira mesmo? Sim. Pô, mas se ele está falando é porque eu estou mesmo percebendo que não está. Será que é muito assim por amor ou por paixão? Aquela pessoa por medo de ficar sozinha? Como que é assim esse sentimento que você sentia? Falando de mim, né? Era por carência mesmo emocional. É, Na educação que eu recebi também, eu cresci ouvindo que o meu pai e a minha mãe cuidariam de mim e que eles tinham aquela preocupação de eu ter um homem para poder cuidar de mim. De que sem ter uma presença masculina na minha vida, eu não teria existência, digamos assim, né? Então, assim, era carência emocional, dependência de achar que eu precisava ter a presença masculina na minha vida. E isso acabava fazendo com que eu aceitasse muitas coisas, né? Porque eu não queria ficar sozinha. E quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente sempre pensa que não vai encontrar mais ninguém. Como que era a tua criação com teu pai? Como que foi assim a tua relação com ele? Totalmente de distância. O meu pai era senhor, né? A gente chamava de senhor.
E hoje eu tenho uma relação, meu pai é vivo, né? Minha mãe já se foi. Hoje eu tenho uma relação com meu pai, de que eu abraço, eu beijo, eu falo eu te amo, mas quando era criança não, era de distância, era de autoridade, né? A presença do pai era a presença de autoridade. E eu quase não falava com meu pai, né? Eu só ouvia ordens do meu pai, porque eu conversava mais era com a minha mãe. Então, muitas vezes, quando eu tinha que pedir alguma coisa para o meu pai, eu pedia para minha mãe, e a minha mãe que pedia o meu pai. Uma grande maioria de nós, a gente cresceu, né, com essa ausência do pai presente. O pai dentro de casa, mas presente de ser pai. Hoje, através das redes sociais, muitas pessoas que estão querendo viver essa paternidade, elas buscam, né, através de conhecimento, como tratar, só que muitas vezes as pessoas repetem padrões. Já vi muitos amigos meus falando assim: eu quero fazer totalmente diferente com meu filho do que o meu pai fez. Mas eu percebo ele repetindo vários padrões de comportamento que ele tem devido de crenças ali que foram causadas de quando ele era criança com o pai dele. Então, praticamente, no consciente, a pessoa ela quer agir diferente, mas inconsciente, ela fica repetindo aqueles padrões porque ela só quer, mas não procura maneiras, ler livros, né, procurar um psicólogo, alguém que possa ajudá-la, instruí-la, né, porque parece uma coisa assim, né, ninguém quer uma escola de como ser pai. Na verdade, as pessoas querem, né, só que é difícil as pessoas realmente procurarem. Mas voltando, eu quero saber um pouco mais sobre a tua história detalhada, tá? Então conta para mim o primeiro não sei se você se lembra, mas como que foi aí os primeiros traços dos primeiros relacionamentos abusivos? Conta de algum aí que talvez você não percebeu, só foi perceber depois. Eu falo isso, Lene, porque assim, eu tive depressão já, foi em 2010, 2011, mais ou menos. Só que eu não sabia que eu estava com depressão, porque naquela época ali, tipo depressão, tô falando aí de 2010, né? Hoje, depois do boom aí do Facebook em 2011, a gente ficou mais informado através das redes sociais sobre doenças psicossomáticas. Só que eu não sabia que eu estava com depressão. Quando eu comecei a estudar psicologia, e aí teve uma aula, eu lembro até hoje, aula de existencialismo, e quando a professora ela começou a explicar ali os sintomas da depressão, aí me deu um devaneio daquela época que eu tive depressão. E eu disse, caramba, eu já tive depressão e não sabia. Então, acredito eu que muitas das postagens, assim que depois eu comecei a fazer para incentivar e falar para as pessoas sobre doenças psicossomáticas, é para instruí-las, né? Porque tem gente que às vezes tem um certo sintoma de alguma coisa, mas ela não sabe que o tem. E aí eu gostaria de saber disso de você. Você consegue se recordar de algum traço que aconteceu antes desse, que foi o último, né? E que você só foi identificar depois? Na verdade, todos os meus relacionamentos, eu só identifiquei que eles eram abusivos quando terminou. Eu nem diria quando terminou, quando esse último terminou que eu fui entender que os que eu tive antigamente também eram abusivos. Por quê? Porque quando esse último terminou, eu fiz aquela viagem interna na busca por autoconhecimento. E aí que eu fui saber quem eu realmente era e o que é que eu merecia, né? E o que eu estava aceitando na minha vida. Então, assim, meu primeiro relacionamento, que foi meu primeiro casamento, meu primeiro relacionamento foi com meu primeiro marido, eu já estou no segundo casamento. E então, assim, eu vivi uma história que eu já tive muita vergonha de falar, mas hoje eu já não tenho mais, né? De meu marido ter outras mulheres e eu naquela crença de que eu tinha que ficar casada para o resto da vida, de eu ir buscar ele na casa de outras mulheres, Caramba. para trazer ele para casa e, tipo assim, depois pedir desculpa por ter feito aquilo, né? De meu marido ficar 5 dias sem aparecer dentro de casa, eu com um bebê recém-nascido,
e eu aceitar aquilo, né? Porque eu acreditava que eu tinha que ficar casada pro resto da vida. Eu não queria que meu filho crescesse longe do pai, enfim. E mesmo quando esse relacionamento acabou porque ele quis sair de casa para definitivamente ir morar com outra mulher, né? E eu também não percebi, porque para mim era natural, era normal a mulher viver aquilo. Eu só fui entender o que realmente era um relacionamento abusivo quando eu vivi o último que eu falei, agora chega, eu não quero mais. Você acredita que essa necessidade de continuar permanecendo nesses relacionamentos foi a ausência do pai? Tipo assim, você Sim, hoje eu provavelmente estava entendo, buscando sim, uma figura o masculina, né, amor é aquele no pai que você relacionamento, não sim, teve. que eu não tive. Eu acredito que sim. Hoje eu entendo que isso tem muita referência, né? A gente não tem controle do inconsciente, né? A gente tem controle do que é consciente. E hoje eu entendo, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E hoje eu cobro muito, eu tenho uma neta, né? E eu cobro muito do meu filho, né? A A presença do pai, presença. porque eu sempre falo com ele, eu falo, meu filho, seja um pai amoroso, seja para sua filha o melhor homem que você puder ser, porque é através do que você oferece para ela, do que ela tem de você, que ela vai procurar nos relacionamentos quando for adulta. Diante de tudo isso, né, essa busca pelo autoconhecimento é normal, né? Que em algum momento a gente sinta, tipo, não vou dizer raiva, mas mágoa dessa figura que a gente queria que fosse o nosso herói na paternidade. Eu não tive também, né? Acho que eu não falei aqui agora há pouco, né? Eu também tive a ausência de pai presente, né? E depois, quando eu fui identificar isso, e o meu pai também identificou, anos depois, que é legal, né? Que eles também perceberam. Meu pai, pelo que eu vi, como vocês têm uma relação totalmente diferente, ele percebeu. O meu, não, Não. não, tá, você já explica. O meu acabou percebendo, me procurou, pediu perdão pela ausência dele como pai. Hoje a gente tem uma relação muito legal. Mas eu identifico, assim, que muitas coisas, muitas atitudes, comportamentos que eu tive foi por eu não ter essa direção paterna. Então, um filho sem pai, ele fica totalmente perdido no mundo, porque ele não tem um herói para protegê-lo, dar segurança, falar para ele sobre é, o que você precisa fazer, como fazer. Então, assim, eu fui crescendo e aprendendo a me proteger sozinho. E aí, quando é uma menina, né, a mulher, pô, a mulher, ela olha para o pai, né, como um herói, como um príncipe. Ela quer casar com o pai dela, ela quer casar com um homem que é parecido com o pai dela. E só para você ver os padrões, né, você tem um pai ausente, você acaba procurando relacionamentos que a pessoa também acaba sendo ausente com você como marido. Então você acaba se casando ali com alguém que tem os padrões parecidos com o dos teus pais. Se você quiser fazer alguma observação, voltar lá atrás na outra, mas aí complementa essa também, tá bom? Sim, sim. Em relação ao meu pai, ele não mudou. Na verdade, eu acho que ele nunca teve essa consciência de ser um pai ausente, porque é, ele é de interior, né? Aquela pessoa que tem pouquíssima instrução, ou quase zero. Meu pai É, mal é, sabe escrever o é de uma nome. época que às vezes para ele ser o provedor basta. Ser o provedor é pai. Exatamente. Naquela época, eu acho que a função que ele acreditava que era dele era ser o provedor, e a educação dos filhos era por conta da mãe. E assim, então ele nunca teve essa consciência de ser um pai ausente. E eu nunca tive mágoa nenhuma do meu pai, porque eu sempre entendi que ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele. E ele é um grande exemplo para mim. O que talvez tenha me causado mal foi inconsciente, né? Mas ele sempre foi um exemplo, sempre foi um pai presente na questão de prover, na questão de ser referência de caráter, né, de pessoa do bem.
e me ensinou, e eu trago, sempre trouxe isso para os meus filhos, sempre me levou para a igreja, e eu cresci entendendo que eu precisava honrar o meu pai e a minha mãe. Independente de qualquer coisa, eu precisava honrar. Então, eu nunca questionei meu pai, nunca. Eu simplesmente amei no que ele podia me oferecer. Interessante, né? Como cada um olha em uma ótica diferente. Eu vou falar de mim, porque eu sempre falo de mim. Diante do que eu vou ouvindo, eu fui crescendo numa ótica já de raiva da maneira como eu fui criado, sabe? Raiva do mundo, raiva de casa, raiva de todo mundo. Então, eu fui criado já totalmente magoado, assim, poderia se dizer assim. Meu caráter foi totalmente distorcido e era totalmente do que meu pai era, que nem, por exemplo, ele era um homem de bom caráter, sempre foi um homem que foi provedor, sempre foi um homem que nunca vi ele se metendo em confusão, em nada. Eu me meti em inúmeras confusões, já fui preso por briga, briga em festa, briga em bar, de passar uma noite, né? Não chega nem a ser fichado, né? Mas é detido, acho que chama isso, né? Mas passava uma noite lá para se acalmar. E me envolvi com drogas, com tudo isso. E aí eu mesmo tive essa minha autoconsciência de que o que eu estava fazendo era errado e eu comecei a procurar moldar o meu caráter, como parar de mentir, parar de fazer besteira, moldar totalmente diferente. E a partir desse momento que eu fui moldando e que eu fui percebendo fui aprendendo sobre padrões comportamentais, porque eu fazia o que fazia, porque agia como agia, aí eu fui começando a entender e entendendo tudo isso, eu acabei chegando nessa conclusão de que o meu pai, por exemplo, ele fez o melhor dele com as condições que ele tinha, da maneira como ele foi ensinado, porque ele só reproduziu o padrão da maneira como ele foi ensinado pela mãe dele, e ela repetiu o padrão da maneira como foi ensinada pela mãe dele. Então, assim, se a gente aprende a ter essa autoconsciência, a gente quebra o padrão para a nossa futura geração. Se que nem você está quebrando para os teus filhos, né? Mas eles, né, os mais antigos, foram criados assim, e eles nos ensinaram que eles sabiam. Sim, sim. É aquela velha história, né? A gente só consegue passar para o outro aquilo que a gente teve, né? Então, assim, eu sou muito grata aos meus pais. Independente de tudo, eu sou muito grata. Eu amo meu pai. Detalhe um pouquinho aí sobre o relacionamento abusivo, alguma coisa que você se lembra, que tipo te magoou muito, além Esse desse último último, caso, né? Mas detalhe alguma coisa, pra gente talvez, tipo assim, alguma coisa seja um padrão que a maioria das pessoas vivem. eu acho que o que foi padrão em todos os meus relacionamentos, né, foi a questão da infidelidade, de eu saber da infidelidade e eu aceitar. E, e o engraçado é que eu me lembro hoje que toda vez que eu questionava sobre esse comportamento, a outra pessoa me diminuía, né? Ela me diminuía, como se eu merecesse aquilo ali. E a gente acaba achando que realmente merece, né? E aí você sempre acaba achando que nunca vai encontrar nada melhor, que a tua vida é aquela mesma, que você não tem para onde ir. É isso aí. E mesmo você chorando sozinha no seu quarto, mesmo você sofrendo, você quer ficar naquilo ali. Você não consegue enxergar que se você tentar se libertar, que no começo vai doer, mas que depois a dor passa. Você prefere continuar sofrendo a conta gota, se alimentando daquilo ali, como se aquilo fosse algo bom, né? Se a gente for resumir um relacionamento abusivo, ele é um assassino de sonhos, né, e de expectativas. Exatamente. Porque depois que a pessoa já está ali naquele ciclo vicioso e outra coisa também, ela quer ser a herói, quer ser o herói da outra pessoa, ela quer salvar a outra pessoa, ela quer mudar a outra pessoa, ela acha que por causa dela a outra pessoa pode se tornar uma pessoa melhor. Exatamente.
Esse é o pensamento, esse é o sentimento, né? Ah, não, ele vai melhorar, ele vai melhorar. E aí passa 1 ano, passa 2, passa 3. Eu vivi 8 anos da minha vida no meu último relacionamento. Caramba, 8 anos perdidos. 8 anos. Uma pessoa que só me diminuía, que não me colocava para cima, não me dava força para nada, nada do que eu fazia estava bom, tudo que eu fazia era ruim, e mesmo assim eu queria ficar ali. Então eu só entendi que o que eu vivia realmente quando o relacionamento acabou, por incrível que pareça. E o engraçado é que eu também não tenho mágoa. É. Não tenho, porque é, depois que acabou, né, que foi eu que consegui colocar um fim, chegou um momento, posso contar como foi o fim? Por favor. O fim é que essa pessoa ela nunca me dava suporte nenhum, né? E eu tinha 2 crianças pequenas na época, né? E meus 2 filhos. E eu precisei fazer uma cirurgia, que foi uma cirurgia de varizes. E eu precisei dessa pessoa. Então, assim, no dia que eu saí do hospital, isso foi, assim, o último dos descasos, né? Eu já tinha vivido muitos, mas digamos que aquele ali foi o ponto onde eu coloquei o ponto final. Essa pessoa não me acompanhou até o hospital, ela não passou a noite lá comigo, que eu precisava de uma pessoa, eu fiquei sozinha. E no dia seguinte, quando eu saí do hospital, ela não foi me buscar. Meu filho, que era menor de idade, precisou pegar um táxi, na época não tinha Uber ainda, nem me lembro, acho que não tinha Uber não, e foi me buscar. E aí meu filho precisava estudar, porque ele estudava, fazia ensino médio e fazia o pré-vestibular, né? E eu sozinha em casa, e aí eu pedi, né, para essa pessoa vir para poder ficar comigo até o meu filho chegar. E ele disse não, né? Então, assim, ele não vou não, porque eu tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo de ficar com você. Essas foram as palavras. Então, eu falo assim que a sensação que eu tive é que naquele momento foi como se um véu tivesse se rasgado, porque tudo que eu sentia por ele, sem brincadeira nenhuma, sumiu naquele segundo. A minha resposta para ele naquele momento foi: a partir de hoje você não me procura nunca mais pelo telefone. Foi o estopim que você Foi estopim. precisava para. Foi estopim. Eu falei, a partir de hoje você não me procura nunca mais, deleta o meu número da sua agenda. E realmente foi o ponto definitivo. A partir daquele momento, é igual quando a pessoa deixa de beber ou deixa de fumar. Eu não conseguia mais imaginar aquela pessoa tocando em mim. Eu não conseguia imaginar. E tentou inúmeras vezes voltar, e graças a Deus. E foi um momento assim que eu decidi que eu ia ficar sozinha, porque eu entendi que eram os padrões que se repetiam e que eu precisava de um tempo para poder me autoconhecer, para poder mudar, porque senão eu ia trair outro relacionamento igual. Aí eu fui buscar conhecimento, né? Foi aí que eu tive contato com Paulo Vieira, é, tantos outros, né, considerados coaches, e comecei a buscar vídeo no YouTube, comecei a comprar muitos livros, me apaixonei pelo assunto, autoconhecimento, neurociência, comportamento humano, né? Hoje eu continuo nessa busca, continuo lendo muito sobre isso. E foi divisor de águas na minha vida. Essa busca por coach, por livros, por autoconhecimento, por procurar palestras, né? Se você perceber bem, assim, às vezes é tão criticado por uma minoria, mas essa minoria ela faz muito barulho. Mas se você perceber essa minoria que faz barulho, porque tá procurando um coach, tá procurando não sei o quê, essa minoria tá lá na mesma escassez, na mesma vida emocional frustrada, passando pelos mesmos problemas, e quem busca tá crescendo, tá mudando os padrões comportamentais, está deixando de viver uma vida com pessoas abusivas, sejam amizades, relacionamentos, até familiares abusivos, né? Porque tem muitos familiares abusivos Sim, também. muito, muito. E quando se fala sobre relacionamento abusivo, não é só, né, relacionamento amoroso, né? Familiar, amizade, amigo abusivo que só
te procura ou só tá contigo quando você tem alguma coisa a oferecer, só quer. Tipo, nada de te oferecer alguma coisa em troca, nem que seja uma boa companhia, sei lá, né? Só te sugar. Igrejas também. Então, assim, tem de tudo. E quando a gente começa a aprender sobre autoconhecimento, a gente começa a observar esses padrões e você observa, pô, essa pessoa está me fazendo bem ou mal? Por que eu preciso dessa pessoa na minha vida? Então, não se trata só de relacionamento, eu acredito eu, e hoje com você até com amizades, porque quando você quebra um padrão, você quebra todos. Aí você não permite mais qualquer pessoa que venha ali e aí, tipo, ela quer se aproximar de você por algo que você tem a oferecer. E é muito nítido porque a gente percebe isso, né? A gente Sim, percebe isso, essa pessoa só quer se aproximar de mim sim, porque, sim. não porque me acha legal, porque ela também. E às vezes são pessoas legais, mas Sim. tá te procurando ali por causa disso. Então é muito legal procurar o autoconhecimento. E aí, depois de tudo isso daí, terminou esse relacionamento, você começou a procurar autoconhecimento, começou a mudar a mente, né? Que a partir da mente, dos pensamentos, se muda o sentimento e automaticamente vai mudando o comportamento. Aí você encontrou aí hoje uma pessoa. Sim, sim. E o interessante E você estava preparada para encontrá-lo. na verdade, eu estava tão bem comigo mesma que eu nem queria. Eu não queria. E anteriormente, sempre que terminava um relacionamento, vinha uma carência extrema, né? Você quer sempre terminar e colocar outra pessoa no lugar, É, terminar e colocar outra pessoa no lugar. Então você fica naquela busca de encontrar outra pessoa. E o meu esposo hoje, que é uma pessoa maravilhosa, é um presente de Deus na minha vida, eu não queria ninguém, porque eu estava tão bem comigo mesma, eu curtia tanto a minha própria companhia, que eu realmente, como eu já tinha sofrido muito, né, eu realmente tinha decidido que eu não queria mais ninguém. E no momento que ele apareceu, ele me pegou de surpresa, né? Eu não estava procurando, nem esperando. Helene, surpresas existem para isso, né? Sim, sim, para nos surpreender. Mas é interessante que quando você autoconhecimento é vida, né? É realmente aquele véu que se rasga. Você começa a enxergar a vida de verdade como ela é e a entender qual é o seu papel aqui nesse plano, né? Qual é o seu papel nessa vida, nesse mundo, como ser humano. E você começa a entender que você tem só uma vida e que você é importante. Gente, nós somos filhos de Deus. E aí você Olha a pensa, eu tenho só. importância. E aí você pensa, eu tenho só uma vida, eu vou estragar ela, vou desperdiçar ela Exatamente. desse E jeito. ela é curta. Por mais que a gente viva 80, 90 anos, gente, isso é muito pouco tempo. Isso é muito pouco tempo. E a gente joga a maior parte dela fora, né? Porque, por exemplo, eu fui ter essa visão da vida que eu tenho hoje, de quem sou eu, que mudou tudo. Mudou minha vida profissional, vida emocional, mudou tudo. Eu estava com mais de 40 anos. Estava com mais de 40 anos. 40 anos. Então, assim, olha quanto tempo eu perdi. Foram 40, vamos colocar 20 anos vivendo carência e uma busca por preencher essa carência, né? Mas até hoje a gente tem reflexos, né? Eu comentei com você, né, em relação à minha timidez. Ah, Quantas vezes eu fui reprimida por principalmente esse meu último relacionamento. Eu lembro de um detalhe que eu conheci, né, através da família dele, um casal e o esposo era cirurgião plástico e a esposa dele, ela era muito simpática comigo. Então começou a nascer uma amizade. Eu gostava muito dela, eu gostava muito de estar com ela. Quando ia na casa dela, ela me recebia muito bem. E ele me diminuía, ele não ficava feliz com aquela amizade que estava nascendo. Ele sempre virava para mim e falava assim: quem você pensa que é? Você acha que você vai ser amiga dela? Quantas vezes eu ouvi isso? E isso fez até com que eu me afastasse dela. Hoje a gente não tem contato mais, né? E, enfim. E eu sou tímida, então, às vezes, quando eu tenho que falar em público, eu falo porque
aquilo que não me engrandece, que não me coloca para cima, eu não aceito mais, eu aprendi a ter o controle da minha vida, então eu só deixo fluir aquilo que vai me fazer bem, mas às vezes vem os reflexos, dependendo da situação que eu estou vivendo, de coisas que eu ouvi ou que eu vivi, né? Porque por mais que a gente se cure, as lembranças, elas ficam, né? Elas ficam. Isso. Lembrança não some, né? Isso daí é É, amnésia. sim, Né? Ela exatamente. fica aí, mas a gente é curado, É, né? Para que não deixe que quando a gente se lembra fique remoendo mágoa, sim. né? E eu acredito eu que não fica remoendo mágoa quando você se lembra disso, apesar Não, de só se lembrar, nenhuma. né? Nenhuma, porque hoje, através do autoconhecimento, o que que eu entendo? As pessoas, elas oferecem para a gente aquilo que elas têm. Que elas têm. Então, é aquilo que elas. E eu que aceitava. Então, eu tenho a minha parcela de culpa. Não é a pessoa que tem culpa por ter me tratado daquele jeito, a culpa é minha. Porque eu me permiti, eu aceitei ser tratada daquele jeito. Então, eu desejo que essas pessoas também tenham se libertado desses padrões, porque, como você falou, né, provavelmente esses comportamentos deles também são reflexos do que foi oferecido para eles. É. Eu ensino muito sobre todas as aulas, o atendimento que eu faço, sempre falo muito sobre os limites, sabe, Lene? Porque, tipo assim, as pessoas, elas só vão até onde você der limite. Eu, em uma amizade, relacionamento, qualquer tipo de coisa. Se eu perceber ali que é algo que vai me ofender, ou que pode ser um padrão repetitivo, que às vezes a pessoa faz uma brincadeira, ou te fala alguma coisa, ou tenta te diminuir de alguma maneira, às vezes ela não vai repetir com aquilo ali. Foi um ato falho, alguma Sim, coisa, falou ali por falar, mas quando você percebe que aquilo ali pode se tornar um padrão repetitivo, que aquela pessoa pode permanecer por um período mais longo na tua vida, seja uma amizade, qualquer coisa, seja corta logo. Eu corto logo e digo, ó, não tô gostando disso, não gosto. E é tão doido esse negócio que você falou sobre o tempo. Nossa vida é tão curta, ainda que seja 80 anos, é curta. curta. Eu não tenho tempo mais para conversa chata, gente Sim, chato, né? Não tem. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, depois eu mesmo fiquei me julgando. Será que eu estou ficando muito chato com esse, com esse meu comportamento? Mas aí ele começou a falar algumas coisas sobre termos médicos, né, que eu não entendia, que era nome de remédios, aí aplica indoloxina e sei lá o quê, e começou a falar, e eu disse, não, eu não primeiro eu falei assim, ó, não adianta falar os nomes das medicações que eu não vou entender nada, tá? Ele não, que ele era da área médica, né? E aí queria explicar. Aí teve um momento lá que ele falou que eu estava compartilhando da experiência da UTI que eu passei do Covid que eu passei sim. na UTI, né? Por acaso hoje é dia 6, fazem 3 anos hoje que eu recebi a alta do hospital. Então, eu estou nessa fase de maio para junho? Estamos em junho? Junho Junho, já? é isso. De É, maio para junho eu estou nessa fase. Todo ano eu se fico numa lembra, né? reflexão, Sim. né, sobre a vida, sobre a nova vida e oportunidade que Deus me deu. E eu estava compartilhando, e aí ele ficou tentando ali me explicar sobre as medicações. E primeiro eu fiz essa observação, não adianta falar. E aí depois ele continuou, a gente continuou conversando ali legal e continuou falando. Eu disse, ó, deixa eu te falar bem sério, não quero saber não, para mim é perda de tempo, eu não vou entender nada, vamos cortar esse assunto aí que eu não estou com vontade de falar. Aí já mudei de assunto, né? E eu percebi assim, pela expressão assim, que ele ficou meio sem jeito, e depois eu mesmo fiquei me julgando, mas não é isso que eu não quis ser mal educado, grosso ou Sim. deselegante, só não queria perder tempo Com as numa coisas. conversa. A gente tinha pouco tempo para conversar, eu Sim. queria concluir o que tinha que falar e a pessoa continuou falando. É claro que eu não vou ficar dizendo aí que a gente tem que se impor e colocar limites em tudo. Mas para mim, 10 minutos do meu tempo perdido é muito tempo. É Prefiro muito ficar tempo. sozinho com os meus pensamentos, sei lá, sozinho refletindo Exatamente. comigo mesmo do que conversando com uma pessoa chata, simples assim. Exatamente. É tempo é vida, né? É Tempo vida. é vida que joga fora. Hoje eu falei com meu filho sobre isso. Eu estou numa fase
de hormônios, que as meninas vão entender, né? 50 anos, enfim, o organismo já quer descansar em relação a algumas coisas. Então, assim, tem certos períodos que os meus hormônios atacam e eu fico quase que meio depressiva, sem vontade de fazer nada, mas eu não me permito ficar abatida e ficar jogada, porque eu falei com eu falei, meu filho, hoje eu queria ficar em cima dessa cama, mas a vida, ela não para porque eu não estou legal, e tempo é vida. O tempo que eu me jogar em cima e deixar de cuidar das coisas que eu tenho que cuidar, que vai me fazer evoluir e crescer, ele não vai voltar nunca mais. Então, bola para frente e vamos seguir, segue o fluxo. E eu faço assim. Tem, Eu vivo assim, né? A tem que gente ser não tem assim. tempo para perder. E é tipo isso daí que você está falando. A vida não vai parar por Não, causa dos meus problemas. Os boletos não vão deixar de não chegar, vão. né? As contas não vão parar. É, a partir do momento que, por exemplo, a gente trabalha com vendas, se você faz atendimentos, você está vendendo. Se você oferece teu serviço, você está vendendo. Se você vende um produto, você está vendendo. E a partir do momento que você tem ali essa vibe, eu sei que é um momento, né, que é incontrolável, né? Tipo assim, às vezes a pessoa percebe que ela não tem um controle da ansiedade, da depressão, né, de síndromes, é incontrolável. Só que em algum momento, igual a Lene falou, em algum momento é possível você dizer assim, porque eu já me vi em momentos depressivos que eu disse assim, não aceito ficar aqui, eu vou sair, vou me levantar, vou dar uma volta na praia, vou fazer alguma coisa, porque automaticamente quando você começa a fazer alguma coisa, o teu cérebro muda, né, e as Sim, reações, os neurotransmissores, né, as pessoas chamam de hormônio, os neurotransmissores começam a se comunicar entre si e começa ali a produzir dopamina, endorfina, serotonina, você começa a ficar melhor, né? Começa a se sentir uma pessoa melhor. Estamos quase finalizando, Lene. Tem alguma coisa que você queira falar que por acaso eu não perguntei, que a gente não, se quiser fazer alguma colocação? Por exemplo, alguma mulher hoje está passando aí por alguma coisa que você passou, o que que você tem para dizer para ela? busquem por autoconhecimento. Tenha um olhar para a vida de não achar normal certos comportamentos. Ninguém merece uma vida mais ou menos, ninguém merece um relacionamento mais ou menos. Então, não se conforme com aquilo que te incomoda. Se está te incomodando, já é um chamado para que você tenha uma atitude, né? Todos nós merecemos o melhor dessa vida, a gente merece vida em abundância. Então, isso é viver plenamente. Então, busquem por autoconhecimento, busquem ler, busquem. Tem muito conteúdo no YouTube gratuito, me ajudou muito. Eu valorizo muito o trabalho desses profissionais. Busquem um psicólogo, um terapeuta, porque às vezes é necessário sim buscar ajuda. Estou aberto, tenho pacotes excelentes para E quem é quiser trabalhar com os meus maravilhoso. atendimentos. E tem um e-book chamado Quebrando Correntes, que trata sobre abusos emocionais. Continua, Exatamente. desculpa te Não, que cortar. isso, foi dentro do assunto. Então, assim, sejam inconformadas com aquilo que não está legal. Aquilo que não te coloca para cima, que não te valoriza, tem que ser excluído da vida de vocês. E se não tem forças para isso, mesmo entendendo que não está fazendo mal, busquem ajuda. Não é normal ser tratada de qualquer jeito. Existe uma vida linda, uma vida plena esperando por cada uma de vocês. E é isso que a gente merece como mulher, né, nessa vida. E então é isso, né? Não se conformem, busquem ajuda. Legal. Lene, vamos fazer agora um bate-volta, tá bom? Eu Vamos. vou te fazer uma pergunta e você responde na lata, sem pensar muito, hein? Sim, Vamos lá. O que é a vida para você? um presente de Deus. Legal. Se você pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa para além do passado, fazer que desse uma única dica
para a Lene do passado fazer ali, que ia mudar toda a trajetória dela nesse presente, que você diria? Busque a Deus com mais força. E o que você não diria para... Não diria não, diria para não fazer? Não seja carente. Não seja carente. Seria o que você diria para a Lene do passado. Sim. Lene, eu tenho um livro chamado A Jornada do Perdão. Você viu que eu estou fazendo os marketing aqui dos Tem meus que trabalhos, fazer, né? tem que fazer. O que é o perdão para você? Um mandamento. Posso falar um pouquinho Por sobre o favor. perdão? Porque o perdão, ele não é sobre o outro, ele é sobre eu. E então, quando a gente não perdoa, é como se a gente mantesse dentro da gente aquele mal que a gente viveu. Então, como a gente falou, muitas vezes aquilo que o outro te deu é o que ele tinha para te dar. Então, por pior que tenha sido, o perdoar tem a ver com você, não é com ele. Deixa Deus se entender com ele, né? E se cure, porque perdão é cura para você. Legal. E o que você diria para a pessoa que está te vendo aí? Qual o tipo de mensagem que você deixaria, uma mensagem final para ela aí que poderia mudar a vida dela? Uma mensagem final e que foi o divisor de águas na minha vida é buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque toda vez que isso eu estou dizendo foi comigo, e eu já vi vários depoimentos, toda vez que você faz um mergulho para dentro de você, na busca por autoconhecimento, em algum momento você vai se encontrar com Deus. Porque eu acho que é isso que falta, né? Quando a gente entende Deus na vida da gente, a gente não aceita qualquer coisa, porque Ele não criou a gente para qualquer coisa. Então, busquem a Deus em primeiro lugar sempre. Legal, Lene, obrigado por ter aceitado mais uma vez esse convite. Gostou? Amei, é sempre uma honra, um prazer estar aqui, né? Sempre que quiser, eu espero ter contribuído. E eu vou deixar o meu arroba aqui também, meninas. Quem quiser me seguir lá, se quiser me perguntar alguma coisa, se quiser conversar, né? Às vezes a gente falar com uma outra mulher que já passou por situações que a gente passa, ajuda muito. Então, podem me chamar lá no meu direct, que eu vou conversar com cada uma de vocês. Então, é arroba Lene com 2 N's e underline oficial. Lene underline oficial. Vou deixar o arroba dela aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso aí, Lene. Valeu para você que ficou até aqui. Se te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história, esse relato. Curta, comente aí, deixe seu comentário também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, até mais. Até mais. Tchau.